Saúde em Pauta. Olá, eu sou Eni Pontes, promotor de Justiça da Saúde do Ministério Público do Piauí, e a convite do Comitê de Saúde e Qualidade de Vida da nossa instituição, tenho a satisfação de receber para uma entrevista especial um médico urologista, Dr. Igor Franklin. Em nosso bate-papo, abordaremos o tema da saúde do homem. O nosso objetivo é trazer mais informações e esclarecer dúvidas sobre o assunto. Dr. Igor Franklin é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, tem residência médica em Cirurgia Geral e Urologia e especialização em Uro-Oncologia. É membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, atualmente é médico do Hospital Getúlio Vargas e da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Dr. Igor, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade de aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Agradeço o convite aqui do Ministério Público do Piauí para a gente participar desse bate-papo e informação para toda a família do Ministério Público e a população. Nós estamos no Novembro Azul, mês de conscientização da população masculina para o autocuidado, especialmente para a prevenção do câncer de próstata. O Novembro Azul ele foi instituído há mais de 10 anos, visando conscientização do homem em procurar o serviço de saúde para se cuidar. Mas antes disso, precisa também promover o autocuidado, como cuidar da alimentação, cuidar do bem-estar físico e mental e procurar um médico para fazer exames rotineiros. Dentro dessa perspectiva de melhorar essa ida do homem ao médico para se prevenir de doenças, obter orientações médicas sobre algumas patologias, o que é que o senhor tem para nos passar dentro do mês de novembro, o Novembro Azul? Novembro Azul é uma iniciativa já há alguns anos da Sociedade Brasileira de Urologia que visa trazer o homem para esse autocuidado, né? O homem, a gente tem historicamente uma dificuldade desse homem vir ao médico para ter esse cuidado, essa informação sobre sua saúde. E a gente tem estatísticas brasileiras que mostram que o homem vive em média 7 anos a menos que as mulheres. Então, a gente tem para isso diversas causas. Então, a mulher, ela naturalmente tem um hábito já cultural de ir ao médico. A mulher, naturalmente, também tem algumas atividades menos prejudiciais para a saúde. A mulher se cuida mais. O homem, naturalmente, ele tem dificuldade de ir ao médico. Além disso, ele tem associado maior consumo de bebida alcoólica, tabagismo, às vezes sedentarismo. E isso aumenta a taxa de mortalidade masculina por conta desses fatores. E quando a gente traz o homem para o médico para conscientizar sobre sua saúde, não é apenas sobre o câncer da próstata, que esse mês também é um mês mundial de atenção ao câncer da próstata, mas é para o homem ter atenção à sua pressão arterial, sobre o diabetes, sobre o sobrepeso, sobre as taxas de colesterol. As maiores causas de morte no Brasil ainda são as causas cardiovasculares no homem. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, popularmente chamado como derrame, e o infarto agudo do miocárdio. As causas de câncer estão em segundo lugar, mas estão crescendo paulatinamente. Em primeiro lugar, nós temos ainda o câncer de pulmão, como o que mais mata o homem no Brasil. Isso basicamente associado com o consumo de cigarro, tabagismo. Em segundo lugar, nós temos o câncer da próstata, que é o segundo câncer mais frequente no homem, apenas atrás dos cânceres de pele não melanomas. Esse mês é para chamar a atenção do homem para todos os cuidados com a saúde, desde o homem na sua primeira infância até o homem na idade adulta ou até no idoso. A partir de que idade o homem pode se preocupar com o câncer de próstata, prevenir o câncer de próstata? Em relação ao câncer da próstata, hoje em dia nós temos grupos de risco. Então, aqueles pacientes que a gente dá mais atenção. Em geral, a gente recomenda que o homem procure um médico em relação ao câncer da próstata a partir dos 50 anos. Isso é uma recomendação geral. No entanto, nós temos alguns grupos de riscos que podem e devem procurar o médico às vezes um pouco mais cedo, ali a partir dos 45 anos. São eles os pacientes com histórico familiar. Então, aqueles pacientes que tiveram parentes, principalmente do primeiro grau, com câncer da próstata, isso quer dizer um irmão, o pai, né? Ou também parentes de segundo grau, pode ser tios. Isso também aumenta a frequência. A gente sabe que pacientes que tiveram até 2 parentes do primeiro grau com câncer da próstata, eles podem ter até 6 vezes mais chance de desenvolver a doença ao longo da sua vida. Então, esses pacientes recomendam que a partir dos 45 anos. Outro grupo que a gente recomenda vir mais cedo são os pacientes da raça negra ou afrodescendentes. A gente sabe que os negros, por uma questão genética, eles têm mais chance de ter câncer de próstata. Esses pacientes também devem procurar o homem mais cedo, a partir dos 45 anos. E os obesos também. Pacientes obesos que estão acima do peso também têm uma chance maior de ter câncer da próstata. Esses fatores que eu falei, idade, acima de 50 anos, os da raça negra e a questão hereditária, são fatores que são imutáveis. A gente não tem como evitar esses fatores. Então, a gente orienta que o paciente
venha mais precocemente ao médico para a gente fazer uma prevenção, um diagnóstico precoce e instituir o tratamento, e assim a taxa de cura é superior a 90% nesses casos. Independente da idade, existe alguns sintomas do câncer de próstata que pode despertar a necessidade de ir ao médico? O câncer da próstata nas fases iniciais, que felizmente é a grande maioria dos pacientes, eles chegam nas fases iniciais, ele é assintomático. Muitas vezes o paciente vem para a gente a partir dos 50 anos com sintomas urinários que são provavelmente provocados por outra patologia, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma patologia muito comum e altera a rotina do homem em relação à micção. Mas são sintomas que despertam a atenção para o homem ver ao médico. São os sintomas miccionais. Paciente com dificuldade de esvaziar a bexiga, o jato urinário mais fraco ou partido, aquele paciente que começa a ter a sua noite de sono interrompida por idas frequentes ao banheiro, aquele paciente começa a ter ao longo do seu dia urgência de ir ao banheiro ao longo do dia a dia, presença de sangue na urina. Então são sintomas miccionais que alertam a gente para vir ao urologista investigar, para fazer um diagnóstico entre um câncer da próstata ou hiperplasia da próstata. São os sintomas que geralmente chamam a atenção do homem, mas a grande maioria dos casos de próstata nas fases iniciais são assintomáticos. Mas aí por volta de 20% dos pacientes, eles podem já chegar ao urologista com doença avançada, metastática. Nesses casos, eles podem ter sintomas gerais, que são sintomas da doença avançada, perda de peso, emagrecimento, anorexia, dores ósseas, que são os sintomas que indicam que a doença já pode estar em estágio já avançado. Então, mais ou menos 20% desses pacientes ainda chegam ao urologista por diversos motivos em estágio avançado. Existindo o diagnóstico de câncer da próstata, qual é o tratamento ou quais são os tratamentos indicados? O câncer da próstata, nas suas fases iniciais, como eu falei, ele tem uma taxa de cura acima de 90%. Hoje em dia, a medicina, em todas as áreas, ela procura individualizar o tratamento, personalizar o tratamento. Então, a gente tem desde tratamentos que podem ser apenas de vigilância, aqueles pacientes que têm uma doença muito inicial, muito indolente, ou seja, muito de leve intensidade, a gente pode indicar apenas a vigilância, ou seja, a gente observa esse paciente periodicamente, até os casos que necessitam de fazer o tratamento que é o mais comum, que seria a cirurgia para a remoção da próstata, chamado prostatectomia radical, que é o tratamento mais indicado nos casos iniciais de doença localizada na próstata. Naturalmente, aqueles pacientes que chegam já em estágios um pouco mais avançados, de doença localmente avançada, quando já está fora da próstata, mas ainda não tem metástase, a gente pode indicar radioterapia externa e hormonioterapia. E em caso de doença avançada, nós temos hoje a hormonioterapia e imunoterapias também. Doutor Igor, a rede pública, ela pode atender o paciente desde uma consulta até o tratamento ou existe algum obstáculo? Eu sou, como foi na apresentação, eu sou médico do Hospital Getúlio Vargas, sou médico também da Fundação Municipal de Saúde. Então, eu lido no dia a dia com esses pacientes também na rede pública. Na rede pública, a gente faz o atendimento inicial, ambulatorial, a gente suspeita do diagnóstico, encaminha esse paciente para a biópsia de próstata, esse paciente retorna com a gente com o diagnóstico e a gente encaminha para o tratamento da doença. Na nossa rede pública, acho que nossa grande dificuldade é a quantidade, a demanda muito grande de pacientes e poucos locais para atender esses pacientes. A gente tem um atendimento ainda centralizado em Teresina em relação a esses pacientes da rede pública com câncer, de próstata, especificamente aqui. Então, esses pacientes, às vezes, eles passam um tempo grande para conseguir a consulta com o urologista, para conseguir a biópsia, que é que vai dar o diagnóstico, e para ser instituído o tratamento. Então, para o câncer, essa demora nesse trajeto, nessa situação, pode realmente alterar o prognóstico do paciente. Eu, como sou médico aqui da rede pública já há 12 anos e lido dia a dia com isso, o nosso grande problema é esse. Todo essa percurso que o paciente tem, desde o encaminhamento inicial com a suspeição de um câncer de próstata, até chegar ao tratamento, seja ele cirúrgico ou seja ele tratamento baseado em radioterapia ou quimioterapia. Eu acho que a gente ainda tem um tratamento muito centralizado na nossa cidade, em poucos centros, para oferecer a esse paciente um atendimento mais célere, que isso faz diferença, sim, no prognóstico e na cura desse paciente. Essa prevenção que é disponibilizada pela rede pública, ela é suficiente ou pode melhorar? Podemos desenvolver alguma política pública para ampliar e melhorar essa assistência ao paciente? A prevenção em relação ao câncer da próstata, é muito interessante, a gente vai falar sobre isso, e seja em qualquer situação, seja na rede pública ou privada, a gente não tem como oferecer ao paciente uma prevenção primária. O que seria a prevenção primária? Oferecer a ele, isso pela medicina em si, uma medicação, uma vacina que previna a doença. O que o médico tem como oferecer ao paciente, a gente chama de prevenção secundária.
são os hábitos de vida, né, como foi falado aqui, prática de atividades físicas regulares, controle do peso, controle do diabetes, da hipertensão, que são hábitos que a gente pode controlar no dia a dia. A gente tem outras alterações que são imutáveis, como eu falei, a idade. Então, um paciente com câncer que vai desenvolver o câncer da próstata, ele vai ocorrer principalmente a partir de 50 anos, isso é imutável. Quem viver mais tempo vai, infelizmente, ter mais chance de ter câncer de próstata. Raça negra são pacientes que têm mais chance de ter câncer de próstata e os pacientes com fatores hereditários. Então, nesses pacientes, a gente oferece a prevenção secundária, o que é vir mais precocemente ao urologista para uma conversa e, de forma individual, identificar os fatores de risco e indicar a investigação e o tratamento. Em relação ao serviço público, o que a gente pega exatamente é isso, na prevenção secundária. O paciente tem dificuldade de chegar ao médico por vários fatores. Pela quantidade, a demanda grande de pacientes, a centralização dos centros, né? Então, o paciente tem dificuldade de fazer a prevenção no início do processo, que é a prevenção secundária. Chegar ao urologista, o urologista conversar com ele, identificar os fatores de risco e, a partir dali, instituir ou não a investigação através da biópsia de próstata ou através de exames complementares. Então, a gente, no serviço público, acho que nosso maior problema é esse. É o paciente chegar ao médico. É o princípio. Ele já começa aí com o princípio devido ao gargalo institucional, de volume, de poucos centros. Felizmente, a gente, hoje em dia, no Piauí, a gente já conseguiu, nos últimos 20 anos, melhorar. A gente já tem urologistas espalhados pelo estado, no norte, já tem no sul, em outras regiões, que isso melhorou bastante. A gente, antigamente, há 20 anos atrás, era basicamente todos os urologistas eram centralizados aqui em Teresina. Nós já temos em Parnaíba, em Picos, em Oeiras, em Floriano, São Raimundo Nonato, já temos urologistas atendendo já em várias regiões, Piripiri. Então, nas grandes cidades, nós temos urologistas que muitas vezes residem lá. Isso melhorou muito a assistência, a possibilidade do paciente ter esse diagnóstico. Dr. Igor Franklin, para encerrar o nosso bate-papo, que o senhor deixasse uma mensagem para o homem que tem receio em procurar um médico urologista. Minha mensagem final é: você, homem, se espelhe às vezes na sua parceira. Como eu falei, as mulheres estão vivendo em média 7 anos a mais que o homem. Como você vai querer estar daqui a 5 anos com a sua saúde? Vai querer estar ativo? Você vai querer estar sendo um membro ativo da sociedade, trabalhando com seus filhos, com seus netos? Ou vai querer estar naquela situação de dependência, de saúde, já acamado? Então, esse cuidado com a saúde tem que começar o mais cedo possível. Nunca é tarde para procurar assistência médica, um conselho. Mas você deve se preocupar o quanto antes. Não só no urologista, a gente considera o urologista como aquele porteiro da saúde masculina. É o primeiro médico que o homem procura para conversar sobre saúde. Seja sobre a suspeita de um câncer, sobre a questão sexual, sobre a questão da ereção, que muitas vezes pode estar por trás outras doenças que o paciente às vezes não suspeita. Uma doença cardíaca, um diabetes, um sobrepeso. Isso muitas vezes o urologista identifica e encaminha esse paciente para uma assistência melhor. Então você, homem, que está aí em casa, que está com medo de procurar um médico, um urologista, talvez com preconceito em relação à questão do toque, não se preocupe. Hoje em dia a gente tem na medicina várias formas de ajudar você a identificar o problema da próstata. Comece se alimentando bem, diminuindo o consumo de bebida alcoólica, corte o cigarro, se mexa, sai de casa, procure fazer sua caminhada, sua academia. Você assim vai conseguir melhorar a sua expectativa de vida e com qualidade de vida. Passeando, viajando, tendo uma vida sexual saudável, né? Isso é o mais importante, a gente ter vida e uma vida de qualidade. Não apenas viver mais tempo, mas às vezes aquela vida que você está dependente ali de um cuidador. E isso a gente vê muito comumente hoje no dia a dia. Os pacientes, às vezes, vivendo mais tempo, mas às vezes mais com dependência. Então saia dessa situação de comodismo, sedentarismo, se mexa e procure um médico, um urologista para conversar, que a gente está para ajudar você da melhor forma possível e evitar complicações, fazendo a prevenção, um tratamento quando necessário. Dr. Igor, muito grato pela sua participação, pelo esse momento de esclarecimentos e de incentivo. Eu que agradeço pelo convite ao Ministério Público do Piauí, representando aqui a Sociedade Brasileira de Urologia, a seccional Piauí. A gente está para divulgar a informação, que eu acho que tudo na vida é informação, né? Acho que a coisa mais cara do ser humano é essa informação. Quem tem informação consegue resolver os problemas, né, de forma mais tranquila e com mais celeridade. Encerramos este podcast a convite do SQVT, do Ministério Público do Piauí. E lembrando que essas e outras produções da rádio se encontram em nossas contas oficiais do Spotify, no Amazon Music e no YouTube. Saúde em Pauta.